abra o seu coração e os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, amém? Se os irmãos puderem, porque está tranquilo, não está? Fica aqui na frente, para ele não ficar com o olho de siri, amém? Não ele vai ficar com o olho de siri, senta aqui no meio direitinho, olho no olho, amém? O ar-condicionado está tranquilo, não está tão, tá bom? Está na bênção, glória a Deus. Cheira a mão para cá. Diga: Senhor Jesus, abençoa teu filho, abençoa teu servo, usa ele nessa noite como boca do Senhor neste lugar, para abençoar minha vida, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a grandiosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Confesso aos irmãos que eu estou tremendo um pouquinho, e eu até gosto disso, porque eu fiquei o dia todo, ontem o pastor amanhã só trazer a palavra, e eu fiquei buscando, orando, buscando, cada um do meu jeito, né? Eu falei: Senhor, até agora você não falou nada comigo. E a única coisa que veio na minha mente, no meu coração, creio eu, da parte do Senhor: quem aqui é segundo o coração de Deus? Quem tem buscado ser segundo o coração do Senhor? Veio no meu coração uma questão a qual nós viemos buscar aqui nessa noite, chamada Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Essa pessoa que ela se encontra a cada amanhecer em nossas vidas, a cada dia que você sai para trabalhar, essa pessoa está contigo. Quando você está comendo, essa pessoa está com você. Quando você muitas vezes está assistindo algo que não agrada essa pessoa, ela está triste do seu lado, mas ela está ali do teu lado, querendo a tua atenção. E assim também nesta noite ela se faz presente e ela quer total a tua atenção. Amém? Abre a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Quem aqui tem fugido da sua responsabilidade? Quem aqui tem se ausentado da sua responsabilidade? Quem aqui tem inventado desculpa para não fazer aquilo que Deus espera de você que você venha fazer? Quem aqui tem andado desocupado? Fala para o teu irmão do seu lado. Há um ditado popular ou um dito popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 11 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, ou seja, grávida estou.
Irmãos, aqui nós entendemos que Davi havia se ausentado, primeiro, de uma responsabilidade que cabia a ele fazer, a ele assumir. E este momento foi crucial para que ele pudesse ficar à vontade. Como que sua carne quer ficar, meu amado? A carne de Davi não quis pelejar nesse dia. A carne de Davi quis ficar ausentada da peleja, da luta, a qual ele foi ungido e capacitado para tal obra. A carne dele ficou em casa. Ficou ali, tranquilo. Subiu, saiu no seu terraço, né? Olhando a sua vista. Olhando, creio eu que saiu para olhar a paisagem. Diga para o seu irmão, diabo não é bobo. Eu estou quase adiantando algo aqui que Deus... Deixa eu tentar segurar, eu não consigo. Vou aprender. E aqui Davi começa a dar vazão à carne. Davi se esquece, naqueles momentos, dos desejos, naquele momento de luxúria, naquele momento de olhar a sedução, de olhar aquilo que realmente a carne deseja, se deixou se alimentar por aquilo. Davi se esquece da unção que era sobre ele. Davi se esquece até do seu reinado. Davi se esquece da peleja a qual ele deveria estar adiante lutando. Porque a carne é assim, meu amado. Ela esquece fácil do seu primeiro amor, de como você chegou à casa do Senhor. A carne é assim, ela se esquece de quando você estava sujo lá no mundo, no lamaçal, de como Deus te resgatou. A carne esquece enquanto você estiver alimentando ela. Ela esquece que existe um Deus. Enquanto você está alimentando ela, ela esquece que existe uma essência do Espírito Santo que fala para você não fazer algo. E aqui eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Já começar a trazer algo a partir daqui. Eu estava carregando entulho. Tinha uma caçamba vazia ali fora. Ela estava... E quando eu comecei a jogar, começamos a encher aquela caçamba de entulho. Entulho presta para alguma coisa? Entulho geralmente vai ser jogado para aterro, para aterrar algo, mas geralmente não se presta. Não se usa mais. Muitas das vezes nós estamos assim. Se encontramos vazios e parados em certos lugares, a qual Satanás está olhando, está observando. Não adianta você varrer a tua casa, vir para cá purificar ela, se lavar do Espírito Santo, se lavar com a presença dele e não deixar ele morar. Não adianta você varrer a tua casa, meu amado. Uma casa tornada, o que ela adornada, ela serve de quê, amado? É uma casa vazia. Casa vazia. Tudo que Satanás quer. Satanás quer algo fácil. Satanás também quer entrar nessa casa a qual ele habitou há muitos anos, a qual ele fazia o que ele queria fazer. Quando Jesus entrou nessa casa chamada morada do Espírito Santo, você convidou ele. E onde ele te trouxe? Olha onde ele te trouxe. Olha para aquele que te ungiu. Olha para aquele que te capacitou. É para você assumir uma responsabilidade. Não é para ficar parado. Não é para ficar brincando.
Não brinque com o reino de Deus. Não brinque com o seu reino, com aquilo que Deus te deu como reino. O pastor muitas das vezes está aqui na frente, aqui, ó, parado. Eu posso falar que Deus entregou isso aqui na mão dele. Meu filho, cuida dessa parte do meu reino, está nas suas mãos. E ele tem que zelar por isso. Ele tem que assumir essa responsabilidade todos os dias. Tirar a força da onde, igreja? Somente com o Espírito Santo de Deus você consegue assumir um reinado. Somente com o Espírito Santo de Deus você consegue ficar sempre à frente da peleja e não deixar a carne prevalecer. Porque a carne quer ficar em casa assistindo filme, a carne quer ficar jogando futebol, a carne quer se deleitar pela luxúria, pelo olhar, pelo desejo. E fala para o teu irmão do seu lado: todo pecado tem um salário. E as consequências do pecado, ela vem. Davi, neste momento, enquanto estava se deleitando com a carne, ele esqueceu da presença do Espírito de Deus que habitava nele. Quem aqui quer se purificar nessa noite? Mas você vai ficar só purificado? É um objetivo você se lavar. Há um objetivo para você se limpar. Porque eu não quero ser mais visitado pelo Espírito. Você é templo e morada. Morada. É moradia do Espírito Santo de Deus. E o dono da casa é Ele. O dono da casa é o Espírito Santo. E quantas vezes nós brigamos com Ele? Hoje eu não quero pelejar, não. Hoje eu vou ficar em casa porque tem que ter equilíbrio. Desculpa aí. Eu sei, eu sempre falo isso. Mas algo sempre me cobra mais. Opa, o que vem na frente? Há uma responsabilidade sobre você, meu irmão. Não corra da sua responsabilidade, não. Assume aquilo que Deus te deu. Como é que está a tua mente? Como está o teu coração? Reflita. Mais um culto de sexta-feira. Culto de busca. Mas se você é a morada dele, já se encontra em você? Sabe por quê, igreja? Ele sempre tem mais a te dar. Ele sempre tem mais para aqueles que buscam Ele cada dia mais. O Espírito Santo sempre renova dentro de nós com mais coisas que geralmente nem chegou na nossa mente, nem sondou no nosso coração ainda. Ele dá além. Às vezes você almeja algo, Deus te coloca lá na frente. Mas, nosso Deus, onde o Senhor me colocou? Davi nesse momento esquece do reinado. Davi nesse momento alimenta a carne. O que está prevalecendo aqui é os desejos do coração daquele homem. E a história dele não para aqui. Muito pelo contrário, a história dele começa aqui. Através de um ato. Um ato. A qual nós temos que aprender. Nós julgamos muito fácil as pessoas. Nós estamos comentando, se você fizer 10 atitudes certas, fala para mim 10 vezes sim. O dia que eu falar não para você, você esquece de tudo aquilo de bom que eu fiz por você. Só prevalece a imagem ruim. Para Deus. Deus faz sondar o esquecimento, meu, as coisas ruins. Cada um de nós já plantou coisa ruim lá naquele mundo. Olha onde Deus nos colocou.
para plantar novidade de vida, para falar da essência desse Deus que nos resgatou do mundo, para falar que Jesus ele vive, que Jesus ele reina, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, para falar que eles também são moradas do Espírito Santo de Deus, que não é por força nem por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus que convence o homem. Está aqui Davi, acabou de cometer seu ato de adultério, e a consequência veio, engravidou a mulher de Urias, Batseba. O ato do pecado chegou a ele, mas no momento do prazer nem pensou nisso. Só quero curtir este momento. Esqueceu daquele que ungiu ele, esqueceu do patamar qual ele se encontrava. Há um despertar de Deus para a igreja nesta noite. Olha onde você se encontra, irmão. Olha onde você está. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Dê valor ao teu chamado. Dê valor à presença do Espírito Santo dentro de você. E aqui descobriu que ela estava grávida. Versículo 6. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse a Davi a Urias: desce a tua casa e lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Davi começa a querer contornar a situação. Nós somos assim, quando erramos alguma coisa, dificilmente somos objetivos em falar, confessarmos diretamente aquilo que fazemos. Tentamos corrigir os nossos erros da nossa maneira. Começa a implantar aqui a carne novamente prevalecendo. A carne e seus objetivos, a carne e seus planos. A invasão que nós damos nos nossos pensamentos, na nossa visão, no nosso falar. Quem aqui já falou algo? Para que eu falei? Não vou tentar, né? Aí fala outra versão. Não, irmão, vou falar outra versão, né? E fala outra versão e de repente para poder contornar aquela situação. Mas já foi feito. Já plantou. Não é mais fácil falar assim, meu irmão? Me perdoa. Não devia ter falado isso dessa maneira, isso. É mais fácil reconhecer do que ficar contornando a situação. Contornar piora mais ainda. Joga mais entulho na caçamba. Aproveita que ela está suja, vamos sujar mais ainda. Aproveita que eu errei. Já estou errado mesmo. Erra-se mais ainda. E se enche mais de entulho. Se suja mais ainda. Quem aqui passa perto de um lixo? Está com um lixo na mão, não joga um lixo ali também. Não é assim que funciona? Mas também quem aqui não passa perto do terreno vazio? Olha que terreno vazio, aqui dá para jogar um, né, baixa ali. Quem aqui não vê aqui jogando entulho no terreno vazio? É assim que nós fazemos. Mente vazia. Esse dito popular. E fizeram saber a Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. Davi já ficou preocupado. Então disse a Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Este homem tinha um caráter aqui neste momento. Urias tinha um caráter. Urias tinha um caráter de integridade, de fidelidade para com Davi. Urias tinha um caráter. Davi tenta mudar a situação
a qual ele errou, contornar toda a situação, agravando a situação mais ainda. Preço do pecado, irmão. E disse Urias a Davi, amém, 12. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Perdão, irmãos, pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Meu irmão, Urias aqui ele mostrou total fidelidade para com o rei. E mesmo assim, Davi estava ainda cego. O pecado faz isso. Fala para o teu irmão, o pecado cega. É sério, Cristo. Isso é um despertar para a igreja. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Olha só, Davi de novo. Davi está tentado. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi começa a ficar frustrado. Porque os planos dele se deu errado. Tudo que começa errado, meu irmão, termina errado. Não adianta querer contornar aquilo que começa errado na tua vida. Começou errado, para, volta, não prossiga. Davi tenta embebedar ele. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Davi teve outra ideia. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirarei-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi o sucesso daquela peleja. O homem arquitetou o plano, igreja. O que prevaleceu, o que está prevalecendo em Davi até agora, ele não despertou ainda. Um abismo trazendo outro abismo para a vida dele. Um pecado que só abriu caminhos de bênção. Foi de bênção? Pecado gera pecado. Pecado gera maldição para nossas vidas. O pecado nos distancia do reino de Deus. O pecado distancia de Deus. E o pecado hoje, Satanás sabe disso. Satanás sabe de onde saiu cada um aqui, ó. O que fazia antes de estar na casa do Senhor. O que fazia antes de estar na presença de Deus. O que fazia antes da existência do Espírito dentro do nosso coração, vivendo e fazendo morada, depois que nós limpamos e deixamos de fazer morada dentro de nós. Quem controla a nossa vida não somos nós mais. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando falamos isso, aquele que pensava de maneira diferente não pensa mais. Aquele que falava diferente não fala mais. Aquele que agia de maneira diferente não age mais. E aí que entra a luta, a nossa luta de deixar o Espírito Santo de Deus formar o nosso caráter. Para assumir o seu chamado, para assumir o teu reinado com Deus, você tem que ter o caráter de Cristo.
Mas como posso fazer isso, irmão Silmar? Pastor Silmar? Não sou irmãos, somos irmãos. É necessário reconhecimento. Reconhecer. E eu vou chegar lá. Davi foi segundo o coração de Deus, reconhecido pelo próprio Deus, segundo o meu coração. Como que ele conseguiu esse título? Como ficou isso de exemplo para nós? Um homem que adulterou, um homem que pecou, um homem que arquitetou a própria morte do homem, capaz de dar a vida por ele, de fidelidade para com ele. Fala para o teu irmão do seu lado: Deus é onisciente. E Deus não abusa da onisciência dele. 2 motivos. Um dos primeiros motivos que Davi deixou, ele fugiu da responsabilidade de liderar suas tropas na batalha. Você tem assumido sua responsabilidade? Porque quando você não assume sua responsabilidade, você está deixando de fazer alguma coisa. E quando você deixa de fazer alguma coisa para Deus, se você não está fazendo para Deus, está fazendo para quem? Para a tua carne. E quem está gostando disso é quem? O próprio Satanás. Alvo fácil do urubu. Hã? Quem é flamenguista aqui vai ficar chateado, né? Mas é alvo fácil, meu irmão. Você virá alvo fácil para Satanás. Não importa o que você venha fazer para a igreja, para a casa do Senhor, para o irmão do lado, faça, trabalhe, porque você vai estar ocupado. E você estando ocupado, você está se enchendo da presença do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, orando pelo irmão, buscando ajudar alguém, varrendo o quintal da igreja. Tanta coisa para fazer para Deus. Nossa mente não pode ficar ocupada, vazia, de hipótese alguma. Mente vazia. Segundo, ele permitiu que o ato de ver uma mulher tomando banho se tornasse em lascívia. O que nós estamos enxergando aí fora, igreja? O que nós estamos observando em nossa volta? No tempo de descanso que você tem, o que você tem olhado, o que você tem observado? Será que tem chegado a sua mente, seu coração, tem deixado penetrar? Quando eu me converti, igreja, Deus está me lembrando aqui, eu vou falar. Quando eu me converti, a primeira palavra que veio sobre mim me doeu tanto. Só de você olhar. Se você olhar e desejar em seu coração, já adulterou. Eu falei, misericórdia. E agora? Eu entrei em desespero. Pastor sabe como é que eu era? Entrei em desespero. Isso aconteceu. E eu encontrei o pastor no meio do caminho. E o pastor até brincou comigo, seja bem-vindo. Sabe por quê? Depois eu fui entender que é uma luta constante. Os flash vêm. Os flash vêm. Hã? Mas não pode ficar aqui, ó. Eu sempre lembro do pastor falando que nosso cérebro é uma árvore. E uma árvore que vem toda espécie de passarinho querer pousar e fazer ninho. Eles podem até tentar fazer um ninho, mas não pode deixar, meu irmão. Tem pessoas que estão com a árvore assim, cheia de ninho, cheia de ovo. Só falta chocar. Tem que espantar, tem que balançar a cabeça. É uma batalha constante. Se Davi tivesse balançado a cabeça, fechado os olhos, não deixasse chegar o desejo no coração dele, isso não tinha acontecido. Davi nesse momento esqueceu da existência maior que tinha na vida dele, maior que o próprio reinado.
É necessário balançar a cabeça. Como está a tua cabeça, igreja? Como estão teus olhos? Como está o teu coração? Jeremias fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus. Deus sonda o nosso coração. Deus fez Davi segundo o coração dele próprio. Como vai ser seu título? Será que o nosso título vai ser homem de mente vazia? O homem do olhar cobiçoso? O homem do coração desejoso? Essa luta, ela é constante. Cada casa aqui, cada casinha aqui, ó, cada templo do Espírito Santo, ela tem que se encher cada vez mais das coisas do Espírito Santo de Deus. É uma lógica. Quem habita em nós é quem? Se o Espírito Santo já habita em nós, ele tem que fazer morada em nós. E ele fazendo morada, quem habita é ele. Deixa ele mudar o móvel, deixa ele fazer conforme ele quer, deixa ele botar a cadeira onde ele quer botar, deixa ele desligar, quantas vezes pega o controle da sua mão e desliga, aí você vai lá e liga de novo. Isso é revelação de Deus. Você desliguei. Olha o Davi aí, ó. Será que você não tem percebido que o Espírito Santo de Deus tem incomodado a tua vida? E você tem deixado controlar muitas vezes a sua carne controlar? Será que você não tem percebido que o Espírito Santo de Deus tem te parado em certos momentos para conversar com você e você para, pensa assim, por que eu parei? E eu, hein? Continua. Ei, pergunta antes de você continuar. Tenta identificar antes de você olhar. Tenta identificar antes quando acontecer alguma tentação em sua volta. Opa, Espírito Santo, me ajuda. Lembra dele. Lembra-se dele, para que não venha acontecer como Davi. Davi não lembrou. Davi se deixou levar pela mente, pelo coração, pelo desejo, pela sensualidade. Igreja, é necessário nós despertarmos. Mente vazia. Efésios 5:28 fala assim: enchei-vos do Espírito. E Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Vocês conseguem identificar isso? Tem pessoas que começaram limpas, começaram a se encher do Espírito Santo de Deus, começaram a se encher da palavra. Deus começou a derramar do poder, Deus começa a derramar da unção, Deus começa a derramar dos mistérios que Ele tem para a tua vida. Mas ainda tem entulho na tua caçamba que tem que ser jogado fora. Você mesmo que tem que ser colocado esses entulhos dentro de você. O que você tem assistido, igreja? Como está o teu computador? O que você tem ouvido? Como está dentro de você? Desperta, igreja. Deus também quer te chamar como segundo coração dele. Deus quer ver você cada vez mais próximo dele mesmo. Davi fez algo. Eu não vou chegar aqui no profeta Natan. Salmo 51, ele abre aí, igreja. Isso aqui leva a gente para outra. Quem está na carne aqui, igreja? Quem está na carne? Se você tivesse,
Mandelabassi, ande calabassi, de calabassi. Se você tivesse você falaria? Se você tivesse, você confessaria? Você jogaria para fora? Davi condenou a si mesmo. Quando o profeta chegou para ele com sabedoria e falou com ele com jeitinho, contou uma história para ele. Vamos lá, igreja. Aleluias. Capítulo 12, 2 Samuel. Oh, Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi disse: numa cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Se você fosse julgar os pecados dos outros, se você fosse julgar o teu pecado hoje, será que você se condenaria? Davi. Aqui Davi se caiu. Capítulo 9, versículo 9. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres perante os teus olhos, e darei o teu próximo, a qual te deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele teve que falar, igreja. Ele teve que reconhecer que ele pecou contra o Senhor. Ele teve que reconhecer que pecou contra Deus. Quantas vezes o povo de Deus não tem reconhecido o seu pecado? Quantas vezes o povo de Deus não tem reconhecido que nós mesmos temos distanciado do Espírito Santo? Não reconhecendo nossas atitudes erradas, não reconhecendo nossas feitas, não só reconhecendo, nós assumimos nossa responsabilidade. Ei, a casa tem que ficar cheia do Espírito. A casa tem que ficar cheia do Espírito Santo. Ele disse Natã a Davi: também o Senhor ultrapassou o teu pecado, não morrerás.
Está encerrando. Salmo 51. É necessário, igreja, ficar com a mente cheia da palavra de Deus. Um povo compromissado é um povo forte. Um povo compromissado com Deus é um povo cheio do Espírito Santo, porque tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra, e ele está cheio. Salmo 51. Davi faz assim, reconhecendo arrependimento, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, reconhecendo que ele necessita de Deus para continuar o seu reinado, para continuar firme, vivo. Tinha uma essência maior nele. Nós temos que reconhecer. Será que nós temos reconhecido Deus nas nossas vidas? Será que nós temos se arrependido verdadeiramente? 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que goze dos ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da sua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, é a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprastes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O povo de Deus tem que reconhecer. O povo de Deus é um povo que reconhece suas atitudes. Um povo de Deus tem que reconhecer o Espírito Santo de Deus em cada um. Se coloque de pé, igreja. O povo de Deus tem que reconhecer o seu Deus que você serve. O Deus que te chamou a ser templo e morada do Espírito dele. Ele não tem parte com a carne. Ele não tem compromisso com o pecado. Mas ele tem compromisso com aqueles que têm um coração elevado a ele. Eu não sei o que tem pesado você. Eu não sei o que tem deixado você angustiado. Aquilo que tem deixado você pesado na tua mente, no seu coração. Mas confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor aquilo que você tem deixado de falha, de abertura, de brecha. Aquilo que você tem deixado muitas vezes sem entender. Você talvez não tenha percebido o tempo, muitas vezes, que você não busca na casa de Deus fazer as vontades do Senhor lá fora, aqui dentro. É sua mente ficando vazia.
é você ficando vazio. E casa do Espírito Santo de Deus não pode ficar vazia. Casa do Espírito Santo de Deus tem que estar sempre ocupada com as coisas de Deus. Comece a se ocupar e levar o teu olho, o teu coração para as obras do Senhor, para que você possa estar cheio da presença de Deus, para que você possa sair daqui cheio. Ei, a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Quem vai prevalecer nessa noite? A tua carne? Ou aquele que faz morada em você? Você que escolhe. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus falou nesse lugar. A palavra te ensina a buscar o Senhor. A palavra te ensina como pedir perdão. Você agora vai analisar a si mesmo, como nós temos falado aqui. Examine a sua vida diante de Deus. Vamos agora colocar em prática o que aprendemos aqui. Assim como Davi buscou a misericórdia de Deus, nós podemos buscar também. Assim como ele buscou misericórdia do Senhor, você pode alcançar a misericórdia dele nessa noite. Assim como ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, você pode reconhecer também que você é falho, que você é pecador, que você precisa melhorar, que você precisa se aperfeiçoar a cada dia. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, para que Ele pudesse dar conosco de misericórdia. Davi é um homem de Deus, um padrão de homem de Deus, mostrando que o homem de Deus é falho, mostrando que o homem de Deus erra. Só quem não erra é Jesus. Nós vamos ouvir um louvor agora.